Durante a construção de Brasília, os arredores da nova capital foram testemunhas da concentração em massa de pessoas vinda de todas as regiões do Brasil. Por falta de habitações, os migrantes construíram barracos em áreas invadidas. Em 1969, com apenas 9 anos de fundação, Brasília já tinha cerca de 80 mil pessoas morando em favelas em condições precárias, sem saneamento básico, sem água potável e sem energia elétrica. Reconhecendo a gravidade do problema, o governo da época determinou a erradicação das favelas. Foi criada então a campanha de erradicação das invasões, SEI, de onde se originou o nome da futura Ceilândia. Entre barracos amontoados, pessoas sofridas e carentes, ao longe ouviam-se vozes que cantavam, oravam e falavam com entusiasmo dos feitos maravilhosos de Deus. O panorama de pobreza contrastava com a fé e a convicção do amor à obra naquela invasão. Encorajados pelo Espírito Santo de Deus, alguns valorosos irmãos iniciaram um trabalho missionário numa pequena garagem localizada na invasão do IAPI. A Rua das Cascalheiras, na invasão do IAPI, presenciava o esforço e a determinação da irmã Isabel e do irmão Avelino em conduzir a obra de Deus naquele lugar. Em pouco tempo, um barracão foi erguido para melhor acolher as pessoas que iam chegando e participando dos trabalhos. Os cultos à noite eram iluminados por um candeeiro, que, suspenso em um ponto qualquer, tornava visível o rosto do pregador. A compra de um terreno e a construção de um novo templo na rua principal foi motivada por uma discórdia entre a liderança. Por outro lado, tornou aquele lugar mais santo, pois uma nova congregação acabava de nascer, cujo surgimento tornou viável e acessível a ICEB apoiar os trabalhos naquela invasão. A irmã Isabel e o irmão Isaías, ajudados pelas igrejas cristã evangélica do Gama e Betel, surgiram firmes na missão que Deus confiou a eles. Às 9 horas do dia 27 de março de 1971, deu-se início ao assentamento das primeiras famílias da invasão do IAPI, na recém-criada cidade satélite de Ceilândia. Aos poucos, as famílias iam chegando e tomando posse dos seus terrenos. Casas iam sendo erguidas, casas simples, de madeira, de piso de chão batido, mas no coração de cada ex-invasor fluía a felicidade de ter um endereço definitivo, como também a esperança de um futuro melhor para seus filhos. Neste mesmo ano, alguns irmãos começaram a serem transferidos para seus lotes. O barracão da congregação já não existia. Havia sido desmontado. Suas madeiras foram depositadas em frente ao lote do irmão Carlito, na Ceilândia Sul, pois a igreja não tinha ainda sido contemplada com o terreno. Impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, o pastor João Moreira e o presbítero Nelson Guimarães reivindicaram junto às autoridades uma área para a construção da igreja da ICEB em Ceilândia. As poucas madeiras que restaram tornaram-se prova material da existência da congregação na extinta invasão do IAPI. Desta forma, era incontestável qualquer argumento contrário. O amor pela obra, o carinho mútuo que havia entre os irmãos da congregação e a perseverança nas orações foram determinantes para que as dificuldades da liberação do terreno fossem vencidas. O próximo desafio era a construção do templo. Estabelecida entre as quadras 18 e 20 da Ceilândia Norte, a ex-congregação da Vila do IAPI agora se chamava Igreja Cristã Evangélica de Ceilândia, sob a liderança do pastor Oswaldo Moreira e do presbítero Nelson. O trabalho cresceu e frutificou. Pessoas se convertiam e eram batizadas. Crianças eram evangelizadas e se divertiam com as histórias bíblicas narradas pela irmã Eunice Guimarães, que se utilizava de flanelógrafos. O pequeno templo de madeira aos poucos ficava cheio de pessoas sedentas do Evangelho. Habitarei na casa do Senhor,
Por pouco tempo depois da construção do templo, tomou posse como novo líder da igreja o pastor Antônio Corcélio. De origem humilde, mas cheio do Espírito Santo, esse honroso homem realizou um trabalho que ficaria marcado para sempre na história da igreja. A forma como ele conduzia seu rebanho era de admirar. Com seu chapéu na cabeça e um guarda-chuva na mão, percorria as ruas empoeiradas e esburacadas da Ceilândia. Visitava todos os seus liderados, um a um. Incansável e determinado no seu intento, desempenhava com zelo e fidelidade o ministério que Deus lhe confiou em Ceilândia. Um dos marcos principais da liderança do pastor Corcélio foi o trabalho intensivo e vitorioso com as crianças. Sob a coordenação da irmã Eunice Guimarães, os trabalhos infantis eram desenvolvidos na igreja, nas casas das pessoas e onde fosse necessário para atrair o maior número possível de crianças. Naquela época, a igreja era composta em sua maioria por crianças. Eu te doy gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias. A Igreja Cristã Evangélica de Ceilândia, ao longo dos seus 33 anos, foi liderada por homens e mulheres que tinham como missão ganhar almas valorosas para Cristo, de forma que a personalidade espiritual da Igreja tem resistido a todos os ventos antibíblicos e furiosos que sopram contra ela. Os pastores que por aqui passaram foram instituídos por Deus, e todos eles deixaram saudades e lembranças que jamais serão esquecidas, quer pelo empenho na obra, quer pela amizade e companheirismo. O pastor Roberto estruturou os departamentos da igreja. Sua esposa Sofia o auxiliou nos trabalhos. Inconfundível em sua forma de trabalhar com os jovens, a dona Sofia abraçou a juventude como uma mãe sedenta de amor. Sob sua liderança, reuniu todos os jovens e fundou o coral Cristo é Real. O pastor Joaquim Lima conduziu de forma eficiente a transição entre o pastor Roberto e o pastor Laurini. Em sua gestão, a igreja cresceu em número de membros e os prédios anexos foram construídos. O pastor Laurini Costa Ribeiro desempenhou um papel fundamental de expansão da igreja em outros campos. Com um espírito voluntarioso e missionário, encorajou a igreja a abrir congregações em Unai, Paracatu, Sapezal, Aldeia, todos esses em Minas Gerais, e no setor Pessul e no setor O, ambos em Ceilândia. Nesta época, a igreja passou a se chamar Igreja Cristã Evangélica Maranata. Solo vengo a darte esta canción, mi canción, y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Pastor Hélio Pereira teve como missão de Deus reestruturar a igreja. Para isso, fez uso de sua eloquência e sabedoria, a fim de encorajar os irmãos a assumirem seus ministérios diante de Deus. A igreja voltou a crescer e a juventude prosperou em número, motivo pelo qual o Conselho Espiritual, incentivado pela influência do pastor Hélio, achou por bem confiar a liderança do Ministério da Juventude ao pastor Paulo Rogério. Se escuchará Rudy tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor.
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias. Neste ano de 2004, no mês de fevereiro, a família Maranata recebeu com grande alegria e júbilo o pastor Waldenberg como novo líder espiritual da igreja. Na história da Igreja Maranata, há personagens ilustres que se doaram por amor à obra. Eram pessoas simples, algumas iletradas, outras não, mas todas, sem exceção, tinham em comum o desejo ardente de contribuir para a expansão do reino de Deus através da nossa igreja. A família Maranata é grata a todos os irmãos que contribuíram para a consolidação material e espiritual da Igreja Cristã Evangélica em Ceilândia. Jesús.